Olá, boa tarde. Meu nome é Tânia. Estou aqui para trazer a mensagem da paz do Senhor, a qual um testemunho que Deus, desde ontem, tem ministrado no meu coração para dar. Esse testemunho aconteceu o ano passado. Meu neto ia fazer 4 anos, ele estava com 3 anos e 10 para 11 meses, e hoje ele está com 5 anos, já faz um ano. E o Senhor tem ministrado no meu coração para dar esse testemunho. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 53 que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados. E a palavra do Senhor nos diz também aqui em Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E o meu neto, tudo começou com ele brincava, se cansava, né? Corria, se cansava. Ele ama jogar bola, jogava bola na época, desde um ano e pouco. Então ele jogava bola, se cansava, ficava tossindo, né, com pigarro, e a gente consultou um pneumologista. O pediatra conduziu ao pneumologista e ele falou, passou uma medicação. Durante os 6 meses, a gente foi dando essa medicação, mas o médico não disse como teria que dar de fato direitinho ali. A gente deu a medicação para ele, mas não da maneira que teria que dar mesmo, tipo, que nem a bombinha, né? Tem que dar sentado, não poderia dar deitado. Então ele não explicou essas coisas. E ali foi indo. E em relação a algumas coisas também que ele não podia ter acesso, tipo cortina, tapete. Ele tinha 2 tapetes no quarto, tinha tapete na sala, cortina, né? Muitos brinquedos mesmo. Ele sempre teve muito brinquedo, então sempre estava ali, né? Ácaros, poeiras, essas coisas, e mesmo que limpa, mas sempre tá. E muito brinquedo, no sofá também, que esses sofás de hoje eles acumulam muita poeira. Então até então não tinha muita noção disso, né? De alergia, essas coisas, rinite e essas coisas. Então era muita coisas assim que ele tinha acesso, e acredito que isso deve ter desenvolvido. E ali ele começou, né? Ele dormia e ficava incomodado, e dormia muitas vezes sentado, e aí a respiração dele começou a ficar ofegante, né? E aí a gente levou no médico nessa época. Depois a gente levou no médico umas 2 vezes, eu levei, os médicos falaram que não era nada, tal, passou uma medicaçãozinha, voltei para casa. E aí quando a gente veio à noite, ele ficava cansadinho, e aquilo ali, né, a gente precisava saber o que estava acontecendo. E a gente levou ao médico, levei e voltei para casa. E quando foi à noite, ele correndo, brincando, ele foi e bateu a cabeça na cômoda. Ele já não estava muito bem assim na respiração, o pulmãozinho dele, né, estava um pouco cansado, e ele bate a cabeça. Aí lá vai nós novamente, graças a Deus ele tem um convênio médico, lá vai novamente a gente pro São Gabriel, num pronto-socorro à noite. Aí tratou do machucadinho dele, só que nesse dia, essa noite, o hospital tinha algumas crianças, e ali ele pegou aquela gripe, influenza, aquela noite. Depois de 2 dias, ele começou a ter reação da influenza. No outro dia, depois de 2 dias mais ou menos, teve febre alta, uns calafrios, e à noite, e estava ficando meio estranho. E aí a gente levou ele para o hospital, e aí o médico não sabia o que era, tal. Aí chegou uma médica, graças a Deus, ela pegou e falou, vamos fazer teste de influenza nele. E aí fez, deu positivo. Só que ele estava com o pulmão já um pouco debilitado pelo fato de que ele estava, o médico falou que ele estava começando com asma, né, tal. E aí a gente estava começando a fazer o tratamento fazia pouco tempo, e aí juntou isso com o quadro da influenza, ele ficou muito ruim,
muito ruim mesmo. E aí passou a noite no hospital e a saturação dele aumentou, e tanto que a gente levou ele depois de 2 dias também, porque a febre, a saturação dele estava baixa, e a gente levou e a saturação dele não baixava de jeito nenhum, e ele tossindo, ele começou a tossir muito, porque a influenza ela faz tossir muito e ela gera muito catarrinho, e aí ele não conseguia respirar direito, e aí no outro dia os médicos falaram, vamos ter que internar ele, porque a saturação dele está baixa e não volta. Aí lá vai a gente lá para Guarulhos, fomos lá para Guarulhos, no hospital de lá, e aí lá ele ficou internado, lá, e à noite ele não voltava, a respiração dele estava muito ruim, a saturação dele não normalizava, e cada vez mais a respiração dele ficava ruim, e ele forçando muito para respirar, e aí chegou uma médica, e a gente pedindo para eles entrarem com medicação logo para influenza, e eles não entravam, e aí esperou o médico. Na noite foi dando processo, colocaram máscara nele, fizeram eu nunca vi uma criança tomar tanta medicação quanto ele tomou. Quanta medicação aquela criança tomou naquele dia, naquela noite, foi muita medicação, uma atrás da outra, bombinha para ele respirar, né? Colocaram máscara, injetava na veia, e ele pedindo água, vovó eu quero água, mamãe quero água, e não podia beber água, porque ele poderia se engasgar e ir pro pulmão. E ele não estava com fome também, ele não podia tomar mamadeira, não podia comer nada, e ele pedindo água, e aí a médica só colocava assim, né? Minha filha chegava até dar água para ele, um bolinho assim, porque a gente não aguentava. Aí, graças a Deus, eu orava assim, eu guardo, dava água para ele bebia aquele pouquinho de água, mas ele estava tossindo muito. E aí eles pegaram, colocaram uma máscara nele, mas a máscara era grande, não resolveu muita coisa, né? E aí chegou a enfermeira do hospital, da UTI, né, uma médica da UTI, no outro dia de manhã, umas 6 horas da manhã, ela já chegou, já foi lá, já viu ele, já agilizou, arrumou ele, pediu para trazer outra máscara, tal, né, e viu o estado dele, e falou assim, olha mãe, olha, bom, vamos ter que entubar ele. E ali foi assim, minha filha já tinha pensado naquilo, eu também pensei, mas eu fiquei para mim, orando a Deus, e a minha filha falou, mãe, se precisar entubar ele, a gente não deixa, não vamos deixar não. Aí tá, aí aconteceu, ela falou, precisar entubá-lo. E ali quando ela falou aquilo, meu Deus do céu. E aí vamos entubar, e aí quando ela falou se não entubar, ele pode ter uma parada cardíaca, porque ele está forçando demais a respiração e o coração não pode aguentar. Ele pode ter uma parada cardíaca, então nós vamos entubar ele. E ali a gente saiu falando, então tudo bem, né? O cara tem uma parada cardíaca, nós vamos falar o quê? Aí o jeito que ele estava, aí nós deixamos ele lá com os médicos, nós fizemos sair, ali eu saí, comecei a orar, saí, não via nada nem ninguém. Aí minha filha nos abraçamos, choramos, e cada um para um lado, chorando e clamando a Deus. E eu fui para os cantinhos do hospital, me ajoelhava lá, não importava com quem estava olhando, deixando de olhar, e orando a Deus e clamando a Deus pela vida dele, para que tudo viesse dar bem na intubação, para que Deus viesse estar no processo, aquela coisa toda, e até ali foi entubado. E quando nós voltamos lá para olhar ele, Deus, que situação, como foi difícil olhar para ele daquela maneira, deitado na cama só com a fraldinha, né, com aquele estreco todo de intubação, ele dormindo, foi muito difícil. Foi um dos momentos mais difíceis também, foi isso, a gente chegar lá e ver ele daquele jeito, já sedado. E ele tomou 8 sedação, 4 sedação, 3, 4 sedação, e não pegava de jeito nenhum, assim, ele ficou grogue, mas ficou sedado, tanto que eles ficaram muito preocupados que ele tinha que foi encaminhado para lá São José dos Campos. Então era uma hora de viagem e os médicos ficaram preocupados dele se agitar, se agitar e perder a saturação, né, porque na ambulância tem cuidados, mas não é aquilo que precisava de fato. E ali eu fui orando, fui na frente clamando a Deus, chorando daquilo lá,
orando a Deus. Minha filha não pôde ir porque ela também estava com influência, ela pegou, mas eu glorifico a Deus porque eu pude estar com ele todo esse tempo, porque foi uma guerra espiritual. Minha filha não estava preparada para essa guerra espiritual pela vida dele. E eu glorifico a Deus eterno, glorifico a Deus porque o Senhor permitiu a minha filha não ir e eu estava lá com ele. E eu também estava com influência, só que eu não estava como a minha filha, tossindo muito. Eu estava muito assim, eu estava tendo não era febre, mas eu ficava muito febril. Eu acredito que eu cheguei a ter febre, mas não estava tossindo. Eu orava a Deus para não me deixar tossir. E ele ficou numa sala fechada, né? Porque ele estava com influenza. E uma sala especial lá, que eu esqueci o nome. Então só eu poderia ficar com ele. E a minha filha, quando fosse, com máscara, tudo, aquelas roupas. E eu fiquei lá com ele, mas eu pedi a Deus que guardasse ele. Se eu tivesse, Deus, a avó dele levou medicação para mim, eu tomei, fiquei lá com ele. Eu não fiquei tão ruim, graças a Deus eu pude controlar. E os médicos não me permitiram ficar lá com ele. E Rian ficou lá e foi muito difícil. Foram 5 dias entubados. Mas eu vi a glória de Deus em cada momento, em cada situação. Eu vi a mão de Deus sobre ele. E esses versículos, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu declarava ele todo instante, orava com ele todo instante. Eu estava ali orando com ele em espírito, em voz alta. Eu ficava lá na sala, eu levantava minhas mãos, ficava para lá e para cá orando. As enfermeiros, médicos ficavam olhando, mas eu não me importava. Eu levantava minhas mãos e ficava lá orando dentro daquele quarto. Eu repreendia, eu profetizava, eu orava a cada instante. Eu colocava as mãos nele, colocava a mão no peito dele, na respiração dele. E orando todo o tempo e declarando esse versículo. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados. E eu orava e declarava esse versículo, e eu falava: Senhor, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos, o Senhor pode, Senhor Deus, esse Espírito Santo, o Espírito ressuscitar essa criança novamente, trazer ele de vida novamente, trazer a saturação dele novamente, trazer a respiração dele novamente, tirar ele deste lugar. E eu orava sempre, declarava a palavra de Deus, então declarava a palavra de Deus, orava, declarava a palavra de Deus. E assim foi indo esses 5 dias ele entubado. E no terceiro dia que ele estava entubado, irmãos, aquele que está me vendo, esse testemunho para a glória de Deus, que possa ser para a edificação de outras vidas. Ele estava, chegou um médico e falou com ele, né? Ele estava vendo lá, porque graças a Deus, ele estava com febre, passou a não ter febre mais. O pulmãozinho vinha, tirava raio-x e o pulmão dele não estava com catarro, não estava muito debilitado. No outro dia eles vinham, faziam os exames tudo novamente e via a melhora dele todos os dias. Cada exame que ele fazia vinha a melhora dele. Ele ficou entubado, mas não ficou ruim. No momento que ele foi para aquela situação do José dos Campos, que ele ficou ali, e esse processo de guerrear para a vida dele, pela vida dele, orando, Deus foi restaurando ele todos os dias. Todos os dias tinha uma notícia boa. E tinha uma médica abençoada e falava: essa situação é grave. Só ela que falava assim: essa situação é grave, é muito perigoso, você sabe o que está acontecendo, né? E porque eu não dei a influência, não havia dado ainda a injeção nele, a vacina, né? E vocês não deram a vacina nele, né? E ficava falando: isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito grave, pode acontecer o pior, não sei o que lá. E eu orando em espírito, repreendendo, sempre repreendendo. E ali o médico chegou e falou com ele, gente, que alegria. O médico falou com ele, esse nenenzão, ninguém acreditava que ele tinha 3 anos, porque ele sempre foi muito grande. Ele tem 3 anos, aparentava ter 4. Hoje ele tem 5, parece ter 6, 6,5 por aí. De tão grandão que ele era, forte, gorducho. Então, os médicos falou com ele: você está bem? Esse neném está bem? E aí ele fez assim: é a mamãe que está aqui? Você quer a mamãe? É a mamãe ou a vovó que está aqui? É a vovó? Ele balançava a cabeça.
e respondia ao médico: quer ir para casa? E ele respondia com o olho fechado e me respondendo. E ele foi uma alegria tão grande que eu só não pulei até o teto e voltei, porque não tinha como, mas foi uma alegria muito grande a gente ver ele respondendo com o olho fechado, porque ele estava todo entubado. E ali o médico falou que se ele melhorasse um pouquinho mais, né, eles iam voltar, fazer voltar os procedimentos da intubação para poder tirar. Mas ali eles estavam no terceiro dia ainda, né, os médicos ali todo no processo. E ele tinha que fazer a aspiração. Isso ele sofreu demais, fazendo a aspiração o tempo todo nele, colocando o caninho no nariz dele, na boca dele, e ele sofria. Cada vez ele se agitava muito, porque ele estava entubado, mas e estava anestesia lá, ou ai, Jesus amado, a sedação não pegou totalmente, então ele se mexia demais, cada vez que fazia, toda hora tinha que fazer, porque o narizinho dele ficava com catarro e ali a saturação dele abaixava quando isso acontecia. Então os médicos vinham toda hora para fazer aspiração no nariz dele, e ele se mexia demais, tinha que ter 2, 3, 4 pessoas para segurar ele, porque é grandão, para segurar ele, para que conseguisse fazer aspiração. Então foi uma luta muito grande isso, e aquilo ali doía demais meu coração. Era muito triste, mas Deus me fez forte, firme ali, em todo sentido, cada instante orando a Deus pela vida dele, orando todo o tempo. E ali, a médica veio no outro dia, ele já estava melhorzinho, mais entubado. E eu sempre nesse processo louvando, sempre louvando a musiquinha que ele gosta, um tempo antes ele ir para o médico acontecer tudo isso, ele é como se tivesse Deus usando a vida dele para mostrar. Meu coração até doía quando ele cantava esta música. Ele cantava vai na minha casa, Jesus. Essa música para Deus trazer vida, traz vida. E meu coração doía, porque quando a gente tem Espírito Santo, sensibilidade, e você já fica assim, né? E eu fiquei meio assim. Ele cantava essa música, e tem um outro louvor também que ele cantava, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele cantava com 3 aninhos e pouco, porque ele vive, temor não há. E ele cantava esse louvor, e ali eu falo: Jesus amado, que mistério. Ele passava o dia brincando, cantando esses 2 louvores que ele gostava e cantava. E eu cantava no hospital esses louvores para ele, coloquei até no celular. E aí ele começou meio a se agitar, eu até tirei, né, porque ele estava entubado, para ele não se agitar, para a saturação não cair. Mas eu colocava, eu louvava, e aí foram dar banho nele. Quando foram dar banho nele, irmãos, eu falei assim: olha, cuidado, porque a boca dele estava toda machucada de colocar o cano. E conforme ele ia fazer a aspiração, ele se mexia, colocava um negócio na boca dele para ele ficar com a boca aberta, e machucava muito ele. Porque ele fechava a boca, ele travava os dentes e tinha que enfiar aquele negócio na boca dele. Foi muito difícil isso, e sangrava. Então eu falei para elas: olha, cuidado, porque a boca dele tá machucada. Se vocês for mexer, ele vai se agitar. É melhor não lavar a boca dele, não escovar os dentinhos dele, não lavar, deixa, depois quando ele melhorar, faz. Aí, no outro dia, elas vieram novamente, eu falei a mesma coisa. Ela falou: não, a gente sabe o que tá fazendo e tal. Eu falei: tá, eu precisava sair para tomar um café, alguma coisa, né? Eu falei: então eu vou rapidinho lá embaixo e já subo, enquanto vocês estão preparando ele. Quando eu subi, irmãos, elas estavam trocando ele, e ali elas lavaram a boquinha dele, ele começou a se agitar. E aí começou a se agitar porque eu acredito que não fizeram a limpeza do narizinho dele para tirar o catarrinho, o excesso de catarro. E ali a saturação dele começou a baixar, e ele abaixou. Eu falei assim: olha, toda vez que a saturação dele começava a baixar, os médicos vinham e faziam aquela bomba nele, né? Fazia aqui, colocava e fazia para voltar, porque demorava para voltar, né? Então eles vinham, eu falei assim: olha, toda vez que a saturação dele tá baixando, os médicos vêm e faz com aquela bomba, né?
Só que elas me ignoraram. Eu falei, olha, a saturação dele tá baixando, pega a bomba e faz nele, põe nele. E elas, né, me ignoraram e fui abaixando, irmãos. Foi abaixando 30, 40, 30, 20. E eu falei, olha, a saturação dele tá baixando. Aí a médica veio com tudo, as médicas lá foram tudo pra sala, me tiraram da sala. Eu sei que eu vi lá zerado, irmãos, a saturação dele. Zerou. E eu saí, eles me colocaram pra fora, falou, pega a máquina, deu uma parada, chegou a dar uma parada cardíaca nele. E aí eu saí, fui lá pra fora, eu não vou sair daqui, eles queriam colocar pra fora, eu não vou, só fiquei lá fora no vídeo ali, comecei a orar, saí orando, repreendendo o espírito da morte, repreendendo toda atuação maligna, repreendendo, pedindo a Deus trazer vida. Aí juntou outra médica lá também comigo pra orar, orou comigo, minha irmã também que tava lá, me abraçou, oramos, e ali eu saí orando, guerreando, abaixei, chorei, implorei a Deus, Deus, a vida, para que Deus desse vida a ele. Implorei a Deus, Senhor, traz vida a ele. Repreendeu o espírito da morte. Orei, Senhor, guerriei, profetizei, declarei. E a Lívia, a médica, veio. Deus ouviu sua oração. Ele está bem. E quando ela falou isso, irmãos, eu levantei e fui lá ver. Ele já estava melhor. Ela falou para mim, olha, não precisou nem fazer choque. Ele voltou logo. E eu vi, o adversário queria tirar a vida dele. Mas Deus não deixou. O Senhor trouxe ele de volta. O Senhor da vida. E eu orava todo o tempo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. É o Espírito, Senhor Deus, dá ele, traz ele de volta, era o que eu orava, traz ele de volta, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. O Senhor pode trazer ele de volta, o Senhor pode colocar sobre ele, o Senhor pode soprar sobre ele o sopro de vida novamente, traz ele de volta, porque eu não aguentava mais ver ele naquela situação, tem que fazer aspiração nele toda hora, eu não aguentava mais aquilo. O Senhor trouxe ele de volta. Foi muito feliz, foi muito bom. O Senhor trouxe vida. O Senhor, nosso Deus, nos dá vida. Há momento que precisamos guerrear. É necessário guerrear, é necessário lutar, é necessário declararmos a palavra, é necessário orar todo o tempo sem cessar, é necessário olhar para só você, Jesus e você, esquecer o mundo e saber que o nosso Deus é poderoso e Ele cuida, Ele zela pelos teus. E Deus fez um milagre, trouxe ele de volta. Depois de um dia o médico foi lá e começou, a médica não queria que ele saísse da intubação, o outro foi chegando um médico e abaixando lá os aparelhos para a saturação dele voltar ao normal, o organismo dele voltou ao normal, e aí o outro médico foi lá no outro dia, já falou assim, olha, já baixou tudo lá, para que ele viesse a respirar sozinho, sem aqueles aparelhos, porque a saturação dele já estava normalizando, e ele foi debaixo de oração, e Deus foi trazendo ele de volta, foi restaurando, e a médica falou só sábado ou domingo, e eu declarei, ele vai tirar, essa intubação vai ser sábado. Eu declarei, vai ser sábado. A minha filha foi lá, que ela melhorou, foi para ficar com ele. E aí na sexta-feira a médica falou no sábado ou no domingo, mas bem provavelmente domingo. E ali chegou o médico, já foi tirando tudo no sábado. E daqui a pouco eu recebi a notícia. Minha filha falou, eles vão desentubar ele. E só que eu perdi esse privilégio de ver desentubando, porque a minha filha voltou. E o pai dele também estava lá e eu não pude ver, mas eu fiquei do outro lado, na parede, orando para que tudo viesse dar certo, a desintubação, e tudo foi para a glória de Deus. Ele ficou bem, ficou mais 5 dias lá se recuperando, e num dia antes do aniversário dele, que é dia 13 de junho, no dia 12 de junho, ele voltou para casa com vida, restaurado, renovado, fortalecido, e até o dia de hoje, faz 1 ano e 2 meses, ele está bem, pela glória de Deus.
E nós descobrimos há um tempinho que ele tem adenoide aumentada. E isso, na verdade, foi um processo que ele estava também naquela época. Nós não sabíamos. Por isso que precisava fazer sempre a lavagem no narizinho dele, tirar o excesso de catarro. Por causa da adenoide aumentada, ele não conseguia respirar direito. E nem os médicos sabiam disso. Então, imagine, irmãos, hoje os médicos falaram que ele era bronco asmático, broncoasmático, alguma coisa assim, né? Asma, eu esqueci o nome. Eu sei que ele passou por toda essa situação. Bronquite asmática, na minha cabeça. Bronquite asmática, irmãos. Bronquite asmática. Só que nisso tudo ele estava com a adenoide aumentada. Foi aonde gerou todo esse quadro. Não foi nem a asma. E hoje ele não tem asma. Deus curou, porque de lá para cá, todas as noites eu orando por ele, orava por ele, e guerreando, ele não tem asma, a mãe dele também declarando que não tem asma, e eu tenho cuidado muito excessivo com ele, porque a respeito de tudo, de ácaro, de cheiro forte, friagem, essas coisas todas, eu fico muito em cima dele. Então, né, os cuidados que nós precisamos ter, e Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa também. E até, graças a Deus, ele está bem, não teve crise de asma, nunca mais. Deus curou, Deus restaurou, nunca mais corremos para o médico, para o hospital, porque ele até chegou a tomar medicação, os médicos achando que era asma e era adenoide. E eu deixo aqui, quando os médicos falarem que possa ser asma, procura saber se não tem adenoide, porque a medicação para asma é forte, né? É forte, e às vezes a criança está com a adenoide aumentada, as amígdalas aumentadas, e aí é onde evita, ele não consegue ter a respiração, e às vezes o sintoma é como se tivesse asmático, e não é. E meu neto passou por isso também, por isso eu deixo aqui a dica, em nome de Jesus, amém? Mas Deus deu vida para o meu menino, porque a palavra dele é viva, a palavra dele é poderosa, e ela se cumpre. Desde a antiguidade nunca se viu, nunca se esperou um Deus além dele, além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus, nosso Senhor, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados. Ah, Deus, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Eu agradeço a Deus para a honra e glória do nome dEle. Obrigada, Jesus, pela vida dele. Ele está lindo, qualquer hora eu vou mostrar ele para vocês. Um menino lindo, saudável, muito inteligente. E eu creio que ele é um profetinha de Deus. Para a glória de Deus, amém? Agradeço a oportunidade.